pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Entrevista Coletiva. Olha, qualquer que seja o presidente, tem que tomar conhecimento, se não tomou, deveria ter tomado, daquilo que ele vai enfrentar e nós estaremos enfrentando junto com ele no ano que vem, né? No sentido econômico. Falamos demais nessas campanhas a respeito de fofocas, de burburinhos e coisas que não dizem muito respeito às nossas reais necessidades, mas a economia é o carro-chefe de qualquer país. É daí que começa o desenvolvimento, começa o programa social, começa o emprego, começa o crescimento, o Bolsa Família, enfim, tudo isso aí. Então nós vamos falar de economia do Brasil. O que nós temos até agora, o que vai acontecer em 2015. Nós convidamos o economista, mestre em economia pela Unicamp e professor de gestão financeira e ciências contábeis da Metrocamp, o professor Fabrício Pessato. Tudo bem, professor? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? E também, conosco, Rose Guglielminetti, jornalista do grupo Bandeirantes de Comunicação. Boa noite, Rose. Rose, seja bem-vinda e aproveita, já faça a sua primeira pergunta ao professor. Boa noite, professor. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, a grande pergunta que eu acho que nós temos que iniciar o programa é o seguinte: existe uma inflação, que está sendo mais ou menos controlada. Com a questão dos preços públicos estourando, não preços públicos, as tarifas, principalmente do setor elétrico, que estão sendo represadas e que todo mundo está dizendo que vai repassar para o consumidor no ano que vem. A questão da seca e a questão da agricultura. Não tem água, não tem chuva, não tem plantação, esse alimento vai chegar mais caro na mesa o ano que vem. Teremos uma inflação galopante no ano que vem? O que nós temos de real nessa história da inflação? Olha, inflação galopante é um pouco de exagero, né? Se a gente pensar que, vamos pensar da transição de 2002 para 2003, a transição do governo Fernando Henrique para o primeiro mandato do governo Lula. Nós estávamos com uma inflação alta, na faixa acima dos 10%, nós tínhamos condições bastante adversas, mas hoje nós estamos com uma inflação anualizada perto do teto da meta, que é de 6,5%. Estamos com alguns preços represados, principalmente preços de tarifas públicas, tais como energia elétrica. Provavelmente teremos aumentos de preços com relação à própria água, por conta da crise hídrica que nós estamos enfrentando, e dos combustíveis, que a Petrobras tem segurado esse aumento de preços ao longo de muito tempo, por conta da escolha da política econômica que foi feita nesse momento, com relação a você fazer uma escolha entre você soltar esses preços administrados e você ter um impacto maior agora, sobre a inflação. No setor elétrico, foi uma decisão do governo de conceder um desconto de uma tarifa lá de 20%. Houve esse problema em que o setor compra mais caro e vende mais barato. Hoje o déficit já está por volta de 71 bilhões. Essa conta vai ficar muito pesada para a indústria, para o comércio e para até as residências, a gente que paga a conta. Como que vai ser feito isso? Ou se for uma medida acertada ou se tem que rever para o ano que vem? Olha, não dá para se dizer que foi uma medida completamente equivocada, mas foi uma escolha. O governo fez essa escolha, né? Fez a escolha de tomar para si um déficit sobre essas contas, em troca de você segurar a taxa básica de juros da economia para, teoricamente, você soltar os investimentos, você soltar o consumo para fazer girar as engrenagens da economia, né? Foi uma escolha. O grande problema da inflação no Brasil é que nós temos um componente de inflação de custos que é muito maior do que o componente da inflação de demanda. Vou traduzir isso para o telespectador para ficar mais compreensível. A gente tem duas formas de você ter inflação. Quando as pessoas estão comprando muito à frente daquilo que a indústria e os serviços têm condição de prover à sociedade, você tem uma inflação de demanda, né? Então, a indústria e o setor de serviços acham que as pessoas estão com muito dinheiro, estando com muito dinheiro, eles fazem um aumento dos seus preços, visando exatamente uma estabilização, né, um equilíbrio das forças de mercado.
No caso brasileiro, nós temos um componente muito forte de inflação de custos que exatamente recai sobre alguns produtos essenciais à economia, como, por exemplo, os próprios combustíveis, como energia elétrica, como tarifas públicas, que têm, logicamente, dependência tanto da energia elétrica como dos combustíveis. E aí o que acontece? Vamos pensar um dos componentes de custo, que é o componente inercial da inflação. Todo ano você tem inflação do aluguel. Aluguel faz parte dos custos indiretos de produção da indústria. O que acontece? Quando você tem o reajuste do aluguel, se o industrial ele trabalha em instalações alugadas, ele vai repassar essa inflação do aluguel para o seu custo final. Energia elétrica faz parte dos custos indiretos de produção. Aumentou a energia elétrica, ele vai repassar esse custo para o produto final. Salários. Uma vez por ano, você tem os dissídios. Os dissídios fazem disparar o salário, ou pelo menos não é disparar, eles fazem recompor uma perda salarial que o trabalhador teve e é justo que seja recomposta. A grande questão é o seguinte: quando o empresário ele sabe que ele vai ter que ter um impacto maior nas suas despesas e custos com folha de pagamento, ele faz um reajuste preventivo para poder ter uma folga de caixa para poder pagar esse impacto na folha de pagamento. Tudo isso somado, você tem uma tendência à inflação sempre subir. Eu sempre costumo dizer que o Brasil começa o ano perdendo de 2-0 para a inflação. O que são esses 2-0? Os 2-0 são exatamente 2 pontos percentuais de inflação passada, ou seja, da inflação inicial, da inflação que veio dos momentos anteriores, por conta desses reajustes automáticos, seja de energia elétrica, combustíveis e dos próprios salários. Então, o que o governo tem que fazer? Para você controlar esses 2-3 pontos, ele tem que sobreaumentar a taxa de juros, que é o mecanismo clássico para o controle da inflação, para você segurar a inflação. Então, é muito pouco provável que a gente consiga trabalhar com uma inflação, digamos assim, civilizada, enquanto esses reajustes automáticos, em algum momento, não forem revistos, né? Professor, sobre os combustíveis, essa semana eu comentava até lá na Rádio Bandeirantes a seguinte situação. A Petrobras todo mundo fica aguardando o aumento dos combustíveis para após as eleições, né? Todo mundo vai depois das eleições e tal. Só que entre esse aguardar, né, e chegar o momento, o preço do barril do petróleo caiu muito no exterior. E hoje o preço do combustível aqui dentro não está barato comparativamente com lá fora. Hoje nós estamos, no mínimo, equilibrados ou até tendo um pequeno lucro a Petrobras com relação ao preço que se pratica lá fora. Mesmo assim, o senhor acha que o ambiente é favorável para a Petrobras, hoje que já está equilibrado o preço, só para recompor perdas que eventualmente teve lá atrás, ela aumentar o preço dos combustíveis? Eu acredito que o governo eleito ele vai fazer isso. Ele vai, em algum momento, não sei se é imediatamente após esse período eleitoral, mas aí nós teríamos, então, uma gasolina mais cara do que o preço internacional, sendo nós os produtores. Então, nós temos um grande problema, aí não é só a questão dos combustíveis, nós temos um problema geral na economia, que é a grande carga de tributos incidentes sobre o produto que é colocado ao consumo. Portanto, ao final das contas, quem paga essa conta é o consumidor. Por exemplo, gasolina. A gasolina tem ICMS, IPI, COFINS, PIS, CID, e na hora que você vai abastecer o seu carro no posto de gasolina, ainda tem o ISSQN. Então nós temos, citando esse caso dos combustíveis, 6 tributos incidentes sobre o produto final. Que equivale uns 30%, né? Mais ou menos isso. Eles tem aquele movimento dia sem impostos, dia sem tributos e tal. A gasolina poderia chegar até a 1,50, 1,60 se você retirasse toda essa gama de tributos que incidem sobre o produto. Agora, professor, já que a gente está falando de... Ele respondeu, Zé, o que você perguntou? Respondeu, então... Só que apenas eu acho o seguinte, que nós já estávamos com esses impostos todos defasados. Agora nós estaremos, ou já estamos,
apesar dos impostos equilibrados. O preço da gasolina aqui, com imposto e tudo, passa a ser um preço equivalente aos outros mercados por aí. Então, acho que nós vamos aumentar e, independente dos impostos, estaremos cobrando mais caro da gasolina. Muito provavelmente. Agora, professor, já que o senhor falou de reforma na questão da presença, né, ou da participação do temido imposto em tudo que nós pagamos, né? Por que no Brasil é tão difícil sair uma reforma tributária e, do seu ponto de vista, como fazer uma reforma tributária para ajudar, ou pelo menos beneficiar a indústria e também o consumidor final? Qual que é a saída? Olha, eu tenho uma visão bem clara qual é o entrave à reforma tributária. Política. Político e, mais especificamente, estados. As unidades da federação são um grande entrave a você ter uma reforma tributária. Eu digo por quê? ICMS. ICMS é o tributo que mais se arrecada no Brasil. Então, qualquer reforma tributária que vai ser feita, qualquer um que vai falar, não, vamos fazer uma reforma tributária para fazer o mínimo, que é ter um sistema tributário descomplicado, esse é o ponto zero, né? Sistema tributário descomplicado, como acontece nos países desenvolvidos. Então, o ponto zero é imposto sobre valor adicionado. Nós temos que converter todos esses tributos, ICMS, IPI, COFINS, PIS e CID, em um único imposto sobre valor agregado. E aí que eu falo que é o grande problema do entrave dos estados. Esse imposto sobre valor agregado, ele tem que ser cobrado no destino. Por exemplo, São Paulo vai vender uma mercadoria para o Rio de Janeiro. Se São Paulo for vender no destino, vai perder né? Porque não é na origem. Porque hoje é na origem, né? Hoje é na origem. E aí o grande aqui em São Paulo nós temos um negócio mais complicado ainda, que é o tal do substituto tributário. Então, a indústria que está na ponta da cadeia de produção, ele pode pagar uma carga de 30% para depois cobrar. Tem que suspender, voltamos daqui a pouco, né, Zé? É isso. Nós estamos conversando aqui, o assunto está meio árido, não vai perder o sono por causa desse assunto, não é complicado, viu? Estamos conversando com o economista Fabrício Pessato, professor em economia da Metrocamp. Voltamos já com a entrevista coletiva.